E aí, gente, tudo bem? Victor Valente aqui e hoje nós estamos começando o nosso primeiro vídeo devocional aqui do nosso canal. O intuito desse vídeo é que nós possamos trazer uma palavra que vá falar ao seu coração, que o Espírito Santo te ministre através desse vídeo, que você possa tirar essa semana aí para meditar nisso que nós estamos falando. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre os lugares desolados da vida. Pois é, talvez você já passou por um momento onde você olhava para o lado e você pensava assim, não tem ninguém aqui comigo, parece que eu estou sozinho nesse barco. Ou talvez você está passando por esse momento onde você diria até mesmo que é um deserto e às vezes vem aquela dúvida, será que eu estou passando isso daqui é a vontade de Deus ou será que é um fruto de algum erro meu e por isso que eu estou passando por esse momento tão difícil? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu queria falar sobre a vida de Moisés. Nós sabemos que a vida de Moisés tem muito para nos ensinar e toda vez que nós pensamos em Moisés, a gente pensa naquela pessoa que foi usada para abrir o Mar Vermelho. Ou então nós pensamos naquele grande libertador do povo de Israel das mãos do governo do Egito, né? Nós pensamos nesses grandes feitos. Mas a verdade é, o que atraiu o olhar de Deus para a vida de Moisés? O que fez com que Moisés fosse visto pelo Senhor e fosse escolhido pelo Senhor? E nós sabemos que a Bíblia diz que Deus se agradava de Moisés. E o que fez com que Deus se agradasse de Moisés, né? E eu queria ler aqui com vocês Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vai aparecer aqui embaixo, você pode acompanhar e você também pode anotar. Êxodo 3, versículo 1 diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, grifa isso daí, o monte Horebe. E depois diz, o monte de Deus. E bom, eu comecei a ler esse versículo e o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre justamente esse monte Horebe. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra e eu vi que Horebe significa lugar seco ou lugar desolado. E algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse primeiro versículo de Êxodo 3. Aqui é a primeira vez que Moisés é mencionado na Bíblia. Ele aparece como, então, um pastor de ovelhas que, na verdade, não tinha nem mesmo o seu próprio rebanho. Ele cuidava do rebanho do seu sogro. E aqui diz que ele estava um dia levando o rebanho para o outro lado do deserto. E ele chegou nesse monte chamado Horebe. Agora, eu quero que você pare para pensar comigo. Imagina, Moisés, ele estava cuidando de um rebanho que não era dele e ele estava levando para um outro lugar. O que me faz entender é que Moisés já conhecia esse monte Horebe, porque senão ele não levaria então esse rebanho para um outro lugar. Seria talvez até mesmo irresponsabilidade dele conduzir o rebanho para um lugar onde ele não conhece. E algo muito importante que nós podemos tirar de lição aqui é que muitas vezes nós queremos fugir desses lugares desolados, desses lugares onde nós estamos sozinhos. Eu sei que muitas vezes nós passamos por problemas, por dificuldades onde a gente fala assim, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ligar para o meu pastor, eu preciso ligar para o meu líder de célula, eu preciso conversar com o meu líder de ministério, eu preciso ter alguém aqui, o meu melhor amigo, eu preciso fazer uma ligação, desabafar um pouco. E isso é legítimo, isso é excelente, mas muitas vezes nós passamos por situações onde nós somos levados para esse monte Horebe, ou seja, para esse lugar desolado onde não tem mais ninguém, porque o Senhor quer falar conosco. E eu sei que é uma realidade às vezes um pouco difícil de aceitar, porque muitas das vezes nós não queremos passar por esse processo onde a gente vai estar sozinho, onde a gente vai olhar para o lado e não vai ter ninguém. Mas são nesses lugares onde o nosso caráter é forjado. Nesse lugar, a nossa vida é transformada pelo Senhor. Nós vemos a exemplo disso nos versículos
posteriores, nós vemos que Moisés chega nesse monte e ele vê uma sarça pegando fogo, mas essa sarça ela não se consumia. Imagina comigo você chegar e ver um arbusto pegando fogo e não se consumindo. Isso já é algo um pouco assustador. Mas então ele ouve uma voz chamando o nome dele. E o que mais me chama a atenção é porque logo que Moisés escuta essa voz saindo daquele arbusto, ele não fica assustado e sai correndo. Talvez essa seria a reação mais natural do mundo. Mas ele diz, eis-me aqui. Ou seja, Moisés estava acostumado a ouvir o Senhor, ele estava acostumado a estar nesse lugar onde era somente ele e Deus. E esse é o lugar que nós precisamos aprender a estar. Eu sei que muitas vezes a nossa tendência humana é querer conversar, é querer desabafar, é querer pedir um conselho de sabedoria de alguém, e tudo isso é excelente. Mas nós também precisamos saber discernir o momento e a estação que nós estamos. Porque muitas vezes isso é um convite de Deus para nós. E nesse lugar é o lugar onde Deus vai falar conosco. Nesse lugar é onde Deus vai nos dar a direção. É aqui nesse Monte Horebe onde Moisés é chamado então para ser o libertador do povo de Israel. Mas é nesse lugar sozinho, desolado, onde não tinha mais ninguém. Sim, isso vai exigir de nós um preço a ser pago. Vai ser difícil, vai ser custoso, mas eu quero dizer uma coisa para você. Vale a pena. Não queira fugir desse lugar onde é só você e o Senhor. Não fique com medo, não tenha medo dessa estação, talvez aonde você parece que está sozinho. Isso, na verdade, é um convite do Senhor para te chamar para um lugar mais próximo, para te levar para um novo nível de intimidade com Ele. Então eu quero terminar esse devocional orando com você. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos fazer essa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós sabemos que muitas vezes o Senhor afasta pessoas de nós e o Senhor nos leva para esse lugar onde parece que estamos sozinhos, mas é esse lugar de solitude, é esse lugar onde estamos somente eu e o Senhor. E Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha nos trazer consolo e que nesse lugar desolado, no Monte Horebe, nós possamos realmente ser ministrados por Ti, ter a nossa vida transformada e ter realmente uma direção clara dos próximos passos que devemos tomar. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe e até semana que vem.